Amém. Imagina alguém viajando com uma mochila cheia de itens essenciais para a sua viagem. E durante a caminhada, tudo ali dentro daquela mochila era necessário para chegar até o seu destino. Mas ao chegar ao destino final, carregar aquela mochila passa a ser um peso. Parece que não há mais necessidade. Tudo o que você precisava na caminhada, você então gastou na caminhada, e ao chegar ao seu destino, você então coloca a mochila de lado. O que sustentou na jornada não é o que sustenta na chegada. E nós podemos comparar que o maná foi a mochila de Israel no deserto. E ao entrar então na terra prometida, Deus ele remove o peso para que o povo viva uma nova fase. Agora não mais carregando o peso, mas agora desfrutando dos seus próprios trabalhos, com a sua própria dependência, sabendo que Deus iria suprir todas as suas necessidades. Certamente estamos chegando ao final do ano 2025 e quantas coisas nós carregamos na mochila até agora. E estamos na iminência do ano 2026. E o nosso desafio, a nossa oração nessa noite é que você possa agora viver de tudo aquilo que você desfrutou da companhia de Deus, viver na prática. Não mais carregando o peso daquilo que aquilo que conduziu você até aqui, mas que você possa desfrutar da sua intimidade com Deus, mais perto de Deus, tão somente para a glória do Senhor. É interessante que o povo agora desfrutando de todas essas coisas, Josué liderando o povo, e chega no momento agora da celebração da Páscoa, lá no versículo 12, o versículo chave, diz o seguinte: um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, não tinha mais necessidade ali, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. A minha oração é que esse novo ano, 2026, você possa desfrutar daquilo que Deus já tem preparado para mim e para você, sem a necessidade de criar, sem a necessidade de inventar, sem a necessidade de buscar em outras fontes, mas buscar na pessoa de Jesus, buscar na fonte da palavra de Deus, buscar a ter uma intimidade com o Senhor. Interessante que quando eu estava estudando esse texto para trazer para os irmãos essa reflexão, e veio muito à minha mente aquele hino que nós cantamos aqui no louvor, sobre águas purificadas, águas purificadoras, não é isso? E esse hino complementa aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Não há necessidade de buscar em outra fonte. Jesus é a fonte da nossa vida. Jesus é a fonte de uma vida avivada, uma vida cheia da graça de Deus, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O maná era uma provisão para um tempo específico, que no momento em que então ali diz o texto que o maná cessou. É como se fosse uma criança que andando de bicicleta, ajuda a criança a aprender com aquelas rodinhas nas laterais, e ela vai andando, ela vai treinando, e chega um momento então que elas tiram aquelas rodinhas, porque ela agora está segura, ela agora pode então desenvolver o treinamento. Tirar as rodinhas não é abandono, não é prejudicar o filho, é maturidade, é crescimento. E Deus ele não estava punindo Israel quando cessou ali o maná, ele estava dizendo: olha, vocês cresceram, as experiências que vocês tiveram, as experiências que eu revelei a vocês, a manifestação do poder, do meu poder, as manifestações da minha graça na vida de vocês, certamente vão conduzir vocês na próxima caminhada, no próximo ano. E é exatamente isso que é a nossa oração, é que as experiências com Deus neste ano 2025 sejam agora um sustento para o ano 2026 e desfrutar mais das manifestações de Deus, do poder de Deus. Algumas dependências espirituais e emocionais pertenciam ao deserto, não à promessa. E a nossa oração é que o novo ano pode trazer o fim de rodinhas da sua vida e que você desfrute mais dos milagres de Deus.
que você experimente mais da manifestação de Deus, que você se aproxime mais da direção de Deus, que você ouça mais a voz de Deus, que você seja mais obediente à voz de Deus, que você tenha mais temor ao Senhor, que você tenha mais reverência ao Senhor, que você seja mais fiel ao Senhor, que você ame ao Senhor acima de todas as coisas, e que o maná que Deus providenciou para você foi no deserto. Agora o que Ele quer é que essa maturidade nos leve a depender tão somente dEle, com os nossos trabalhos, com a nossa fé, com a nossa confiança plena no seu poder. Mas a segunda lição nós podemos aprender que o fim do maná não significou ali o fim do cuidado de Deus. Meus queridos, diz o texto, comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Quando uma porta se fecha, outra já está aberta, porque Deus não tira sem substituir. Mas note isso, Deus tem sempre o melhor para você. Amém? Amém. Cadê o Mateus? Mateus, Deus tem sempre o melhor para você. Amém. Amém, é isso aí. O fim do maná não significa o fim do cuidado de Deus. O fim de muitas vezes aconteceu na nossa vida, que aconteceu na nossa vida 2025, não é o fim, é o início onde Deus quer revelar que Ele está no controle e que Ele tem o poder de fazer qualquer coisa, porque Ele é Deus. Agora, se você não teve uma experiência com Deus na oração, se você não teve uma experiência com Deus no seu devocional, se você não teve um momento com Deus na sua experiência ao dizimar ou ofertar, se você não teve uma experiência de ganhar uma vida com Jesus, não espere mais. Porque você não está preparado. Você não demonstrou a sua confiança ao andar com Deus. E você substituiu pela desobediência, por não amar, por não demonstrar temor ao Senhor. E creia, meus amados, o novo ano não será de menos cuidado, mas de um cuidado diferente de Deus na minha e na sua vida. As coisas do ano 2025, se fizéssemos passar aqui uma retrospectiva, 2025, a gente ia ver tantas coisas, tantos livramentos de Deus. Agora guarde isso, Deus tem muito mais para nós, muito mais para a nossa família, muito mais para a sua igreja, porque as nossas experiências com Deus demonstram que Ele pode muito mais, que eu preciso confiar muito mais, que eu preciso ser obediente muito mais, preciso ser mais humilde muito mais, para que Ele continue revelando a sua glória entre nós. Nós somos o povo dEle. E o objetivo de Deus, o propósito de Deus para criar um povo, é onde Ele tem a liberdade de conduzir esse povo, e você faz parte desse povo. Se ainda não faz, hoje é o tempo, é a oportunidade de você experimentar e fazer parte de um povo, de um Deus Todo-Poderoso. E aí nós podemos alcançar aqui a terceira lição nesse texto, que um novo tempo exige maturidade e responsabilidade. Diz o texto seguinte, lá no próprio versículo 12, o maná cessou, os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Deus continua sendo provedor. Ele foi provedor nesse ano 2025 para a sua vida, para a sua família. Ele vai continuar. Mas Ele espera a nossa participação, o nosso desejo. Deus nos chama a orar com mais profundidade. Deus nos chama a servir com mais compromisso. Deus nos chama a viver com mais obediência. Deus nos chama para conhecê-lo mais, e nós vamos conhecê-lo mais quando buscarmos de todo o nosso coração. As experiências desse ano 2025 nos levam para um grande desafio, para maturidade e responsabilidade. O ano novo não é apenas para pedir, mas é para crescer. Quais foram os seus votos, seus pedidos, lá no dia 31 de dezembro de 2024? E no dia 1º de janeiro de 2025,
Você colocou, eu coloquei uma lista, tem um caderno lá em casa, eu coloquei uma lista daquilo que eu pedi, algumas coisas para Deus, aliás, muita coisa. Algumas ainda não foram respondidas. Tem uma que eu estou em crise, que não me respondeu. Não dá tempo esse ano mais. Não sei. Aí eu falando coisa que não deve. Ele é Deus, Ele pode. Mas aquilo que Ele não respondeu, não pode ser o foco de não confiar mais no seu poder. Pelo contrário, vai demonstrar para mim a vida, maturidade e responsabilidade de amá-lo mais, de buscá-lo mais, de ser mais fiel a Ele, ser mais dependente dEle, confiar no seu poder, que Ele pode fazer todas as coisas. Essa semana estava conversando com um amigo, pastor, e estávamos conversando, ele é pastor também, a gente relatando algumas coisas, ele disse, rapaz, esse ano foi a mesma coisa lá na igreja. Mas sabe o que eu aprendi até agora? Deus supriu todas as necessidades. Que às vezes nós queremos fazer coisas que só dependem de Deus. E muitas vezes nós queremos fazer aquilo que só Deus pode fazer. E Deus só vai fazer quando, a partir do momento, eu me coloco à disposição dEle, para que Ele faça através de mim. Os irmãos que aprenderam o livro, Conhecendo Deus, Fazendo a Sua Vontade, que o Mateus vai fazer agora, esse ano 2026. Cadê o amém? 2026, e toda a igreja, é conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Está pipocando. Mas que esse novo tempo seja um tempo de maturidade e responsabilidade. É isso que o povo estava aqui desfrutando agora. Agora vocês vão desfrutar, vocês mesmos vão trabalhar, mas eu vou cuidar. Se você não ganhou uma vida para Jesus, esse ano 2025, coloque o desafio diante de Deus, diante de você. No ano 2026, eu vou ganhar uma vida para Jesus, mas faça, vá adiante. Peça a direção de Deus, ore por essas pessoas, evangelize, visite essas pessoas, distribua um folheto, discipula essa pessoa. É necessário maturidade e ação. Oh Deus, que as tuas mãos benditas toquem fulano de tal. Tá bom, mas as minhas mãos é você. Senhor, levante alguém para que possa pregar o evangelho ao meu vizinho. É você que eu quero usar. É tempo de maturidade, de responsabilidade, é tempo da igreja buscar a depender de Deus, é tempo da igreja agir. É tempo da igreja sair das quatro paredes. É tempo da igreja desfrutar do cuidado de Deus, da provisão de Deus. Não é somente para pedir, mas é para crescer. Mas em último lugar, Deus ele usa um fim de um ciclo para nos preparar para conquistas. Coisas grandes vêm agora em 2026, porque eu creio na palavra de Deus. Não é o que as pessoas dizem, não é o que eu leio na internet, não é o que o meu vizinho diz, mas é o que a Bíblia, a palavra de Deus diz para nós. Que seja um ano, como diz aqui, onde possamos comer daquilo que foi colhido na terra de Canaã, aquilo que nós vamos plantar, aquilo que Deus vai prover, nós vamos colher, e no final do ano 2026, não sei como vai ser, mas eu sei que Deus proverá todas as coisas. Antes de uma grande construção, a demolição. Se nós queremos reformar algumas coisas, é necessário quebrar algumas coisas. Barulho, poeira, demolição sempre traz alguma coisa, o barulho de queda, susto, mas é necessário para algo maior. É necessário que o maná cessasse antes de Jericó cair.
Se algo terminou, meus amados, 2025, em o ano anterior, não foi em vão. Deus, Ele encerra ciclos para nos alinhar com as próximas batalhas. Se o ano 2025 foi um ano de grandes desafios e que você ainda não conquistou, não desista, porque Deus agora quer alinhar as próximas batalhas com Ele à frente, com Ele nos conduzindo e dependendo dEle. E o novo ano, ele começa com menos dependência do passado, mais visão do futuro. Ah, quantas pessoas no final do ano continuam sempre as mesmas ladainhas. Ah, eu queria fazer isso, eu não fiz. Eu queria fazer aquilo, eu não fiz. E perdem oportunidade, falta coragem, ousadia, falta dependência de fé, falta dependência de Deus, falta amar a Deus, falta confiar a Deus, falta depender plenamente do Senhor. Porque quando o maná cessar, e o maná cessou, o povo começou a desfrutar do trabalho deles, mas Deus nunca o abandonou. Esse é o nosso Deus. É por isso esse belíssimo hino: se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu morro. Mas se eu te ouvir, eu vivo, eu prospero. Ele vai abençoar o trabalho das minhas mãos. Ele vai abençoar, Ele vai honrar as minhas orações pela madrugada. Ele vai me abençoar no momento devocional. Ele vai me instruir quando eu for pregar a palavra de Deus. Ele vai me dar a visão daquilo que Ele deseja fazer através da minha vida. Mas nós precisamos fazer algo. Nós precisamos trabalhar. Precisamos colocar as nossas mãos na massa. É preciso colocar as nossas atitudes em ação, a nossa fé em ação. O povo, ele atravessou o Jordão e não podia voltar atrás. Deus não permite que vivamos olhando para o deserto quando já estamos na promessa. Confie em Deus para este novo ano. Se o maná cessou, a terra prometida começou. Aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida vai se cumprir segundo a vontade dEle. Ah, eu peguei já meu outro caderno e já comecei a colocar uma nova lista de pedidos, vou incluir aqueles que não foram respondidos e vou ali buscar o Senhor todos os dias, a propósitos grandes. Às vezes a gente pensa pequeno, às vezes a igreja pensa pequena, e o nosso pensamento reflete o tamanho do nosso Deus. O que nós pensamos para nós mesmos, o que nós pensamos em prol da nossa família, o que nós pensamos sobre a igreja, sobre os propósitos da igreja, vai demonstrar a quem nós servimos, vai demonstrar a quem nós amamos, porque o mesmo Deus que sustentou ontem, capacitará hoje e dará vitória amanhã. Porque quando o maná cessar, e mesmo assim o povo reclamava, né? Imagina agora o maná não tendo mais maná. E nós estamos perdendo, desculpa a expressão, mas nós estamos perdendo grandes experiências com Deus Todo-Poderoso. E uma das coisas que eu tenho colocado diante de Deus para o ano 2026, não quero mais perder a oportunidade de ver a manifestação de Deus na minha vida. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas só quero ter uma certeza, uma convicção, de que Ele está comigo. É isso que eu quero ter. Eu não sei, mas eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Eu quero me aproximar mais de Deus. Que esse ciclo de 2025, que cessa na quarta-feira, e vai começar na quinta,
a 0 hora e 1 minuto, a 1 segundo, uma visão do futuro de Deus para a minha vida. Pode ser que o maná, ele cessa. Mas eu sei que Ele vai dar do trabalho das nossas mãos. Confie em Deus. Confie no seu poder. Desfrute mais da presença de Deus, do poder de Deus na sua vida. Comece o ano, comece essa semana, ainda dá tempo, até hoje, você recomeçar a sua vida com Deus, em Deus. E quando o maná cessar, o trabalho das suas mãos, Deus vai honrar, quando fazemos para Ele e para a glória dEle.